Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Nós vamos revisitar o texto que nós lemos e aprendemos no domingo, Atos capítulo 4, mas como nós vamos expor este texto, alguns versículos deste capítulo, que é do versículo 1 até o versículo 22, eu quero ler com vocês apenas o 21 e 22, e depois nós partimos para a exposição do texto todo, para nós ganharmos tempo. Pode ser assim? Atos capítulo 4, vamos ler o verso 21 e 22 juntos. Diz o seguinte: os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Verso 22. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém? Pode se assentar. Nós estamos expondo e estudando juntos o livro de Atos. Vale ressaltar a importância desses relatos feitos por Lucas. O livro de Atos vai nos mostrar o que vem depois da cruz. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e em seguida teve a oportunidade de escrever os relatos dos Atos dos Apóstolos. E nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos o que acontece até a partida de Jesus aos céus. E depois, o que acontece? Jesus foi para o céu, disse que ia mandar o Espírito dele, o Espírito Consolador. E o que acontece agora? E o livro de Atos vai dizer justamente o que acontece depois da cruz. E isso é extremamente relevante e importante para nós que somos cristãos, porque nós estamos aqui no momento depois da cruz. Então o livro de Atos nos ensina como ser uma igreja verdadeira, nos ensina como agir verdadeiramente como cristãos. E nesse texto específico, em Atos capítulo 4, nós vemos como agem aqueles que estão cheios do Espírito de Deus. E nós vamos ver isso juntos, nós vamos revisitar este texto. No domingo, nós falamos dos desafios, inimigos e dificuldades da missão do Evangelho e de como os sistemas humanos se incomodam e se incomodaram nos tempos atrás com a verdade do Evangelho. E nós vimos com o testemunho dos discípulos como agir com ousadia diante disso. E hoje eu quero revisitar esse texto de Atos para nós fazermos algumas pontuações importantes e também compartilhar algumas reflexões sobre esse tema. Vamos ler juntos o verso 1 do texto de Atos? Vamos ler o verso 1, o verso 5 e o verso 6 para nós começarmos a exposição do texto. Diz assim: enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Versículo 5. No dia seguinte, o conselho das autoridades dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e os outros parentes do sumo sacerdote. Como o pastor Renan nos expôs no domingo, os saduceus eram judeus que pertenciam a uma seita da elite religiosa judaica. Eles eram cultos, eles eram ricos e governavam o templo. E eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles eram judeus, mas não acreditavam na ressurreição dos mortos. E não somente não acreditavam na ressurreição dos mortos, como também não acreditavam que o Messias, que havia sido profetizado pelos profetas, seria alguém, uma pessoa mesmo. Eles acreditavam que o Messias seria uma ação conjunta, talvez um governo, talvez um modo de transformação das pessoas. Não acreditavam que seria uma pessoa, o Messias. Eles não acreditavam nem na ressurreição, nem no Messias pessoal. E estes homens haviam sido responsáveis pela perseguição, prisão e crucificação de Jesus. Esses mesmos homens que estão agora prendendo Pedro e João. E eles fizeram isso, prenderam tanto Jesus e o crucificaram, como fizeram com Pedro e João,
porque a mensagem que esses homens pregavam era muito perigosa para qualquer governo. Jesus estava dizendo e pregava, principalmente no Sermão do Monte, que o comportamento das pessoas não deveria estar amparado na forma como a lei estava escrita, mas na forma como Deus olhava o coração das pessoas. Jesus traz uma nova perspectiva sobre a lei, Jesus traz uma nova perspectiva sobre o que é o reino de Deus. Jesus diz que Ele é o próprio rei. Então você imagina para um rei, você imagina para um líder, para um governante, ouvir alguém dizer que um novo governo estava sendo estabelecido na terra onde ele governa. Você imagina o quanto isso não era perigoso para esses homens? Pensa, não precisar de um intermediador, de um sacerdote para se chegar a Deus, uma fé cujo relacionamento com Deus e com o próximo eram mais relevantes do que as leis cerimoniais, uma vida onde a hipocrisia e a religiosidade vazia eram dispensáveis. E para que as pessoas iriam precisar de um sumo sacerdote? Para que as pessoas iriam precisar dar os seus bens no templo? Para que fazer sacrifícios no templo? Então, eles estavam diante dessa realidade do Evangelho na frente deles outra vez. Eles crucificaram Jesus e imaginaram, está resolvido. Aquela pregação daquele homem que veio de Nazaré, da seita do Nazareno, está resolvido. Nós matamos ele, prendemos ele na cruz. Tudo bem, o corpo dele sumiu, mas o pessoal deve ter dado um jeito, está tudo certo por enquanto. Mas de repente aparece Pedro e João. E por que estes homens estavam sendo presos? Simplesmente porque havia um aleijado na porta do templo. E em determinado momento este aleijado ia à porta do templo pedir esmolas. Pedro e João estavam indo em direção ao templo para orar, para tirar um tempo de oração no templo. Encontram esse homem lá na porta do templo e esse homem pede uma esmola para eles. Olha, você pode me dar uma esmola? E a resposta de Pedro e João para aquele homem é: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós vamos te entregar, levanta e anda. E aquele aleijado que vivia anos, desde o início da sua vida, em necessidade, preso, pedindo na porta do templo, se levantou. E como naquele tempo as pessoas que tinham algum problema físico não podiam entrar no templo, porque os judeus acreditavam que a condição física de uma pessoa, de ter nascido aleijada, poderia estar relacionada a um pecado dos seus pais. Então aquela pessoa era proibida de entrar no templo. E de repente os líderes que passavam todos os dias e viam aquele homem aleijado na porta pedindo esmolas, estavam vendo ele de pé dentro do templo. Imagine o quão assustador é isso. Então, neste momento, os chefes do templo, os saduceus, esses homens que não acreditavam no Messias, vão até Pedro e João, prendem eles. Levam eles presos porque o que eles estavam fazendo era muito perigoso. E isso é uma realidade para o Evangelho, essa é uma verdade para o Evangelho. O Evangelho não é agradável aos sistemas humanos. O Evangelho não é agradável a nenhum sistema humano. Eu já ouvi por aí pessoas dizerem que a liberdade do capitalismo, o liberalismo é mais próximo da pregação do Evangelho porque permite que as pessoas falem livremente o que quiserem. Mas quando nós olhamos a pobreza das pessoas lá fora e vemos o quanto as pessoas que têm condições não têm um coração generoso, eu não consigo imaginar que isso está de acordo com o Evangelho. Também não consigo olhar para os que pensam o contrário, para os que pensam no socialismo e no comunismo, porque eles acreditam que a solução do problema das pessoas está em nós juntarmos tudo, dividirmos tudo entre todos, mas vamos dividir pobreza. E eu também não vejo na pobreza e na proibição de se falar do Evangelho, de se pregar uma fé. A esquerda, o comunismo diz que a fé é desprezível.
eu não consigo ver em nenhum dos lados políticos uma participação no Evangelho. E por quê? Porque o Evangelho, a mensagem de Cristo, está acima de qualquer sistema humano. Nós brigamos por um sistema e depois implementamos outro. Elegemos novos líderes, implementamos um outro, e os problemas continuam os mesmos. As pessoas continuam pobres, doentes, vazias e infelizes. A solução das pessoas não está em sistemas humanos. Os saduceus tentavam implementar com seus ensinos um sistema que eles achavam ser perfeito. Olha, vocês precisam seguir a lei como ela está, tem que fazer direitinho, vocês têm que vir no dia tal no templo, vocês têm que fazer a tal festa, vocês têm que fazer tal jejum, vocês devem se comportar dessa maneira, vocês devem fazer assim, e desse jeito as pessoas continuavam frias, vazias e infelizes. E quando o governo romano vem e toma o povo de Israel, eles continuam sobre um novo governo da mesma forma. E quando eles estão sobre o governo egípcio, eles continuam da mesma forma. Quando eles estão sobre o governo dos outros povos, eles continuam da mesma forma, distantes de Deus. Não existe no sistema humano, em nenhum deles, em nenhum que já passou na terra, solução, a não ser o Evangelho. As pessoas procuram muitas soluções e nós estamos num tempo de eleição. Eu não quero ser político aqui, eu acredito que todos deveriam se importar com a política. Todos deveriam se importar porque faz parte da nossa vida. Você sai na rua, você vê a rua suja, isso é responsabilidade da política. Nós devemos fazer parte, você deve estudar, você deve procurar no seu dia a dia fazer parte da polis, mas não é a solução para a vida do homem, não é a solução final para o problema real do coração do homem, a política. Mas a verdade é que o Evangelho não só é a solução real, como incomoda. Vocês querem ver uma coisa? Nós estamos aqui em São Paulo e um dos assuntos mais comentados, mais perguntados nos debates políticos é sobre a Cracolândia. E cada político que fala sempre diz a mesma coisa: a Cracolândia é um problema de saúde pública. E todos eles têm metodologias e ideias diferentes de se resolver isso. Mas passam-se anos e todas as metodologias, formas e jeitos não resolvem o problema final. Mas nós temos aqui no nosso meio irmãos que já estiveram lá e que encontraram Cristo e o Evangelho e foram transformados. O que o governo não é capaz de fazer, o que a política não é capaz de fazer, o que a religiosidade vazia e fria não é capaz de fazer, essas pessoas encontraram em Jesus. E nós conhecemos pessoas assim que foram libertas da Cracolândia, porque tiveram homens cheios do Espírito Santo de Deus que insistiram na vida delas, que levaram um milagre do Evangelho para a vida dessas pessoas. Imagine que os candidatos a prefeito estivessem sentados aqui nessa noite, nós poderíamos afirmar com exemplos dentro da nossa casa que nós não precisamos deles, que Cristo pode resolver o problema que eles não têm condição de resolver. Imaginem isso, o quanto isso é forte, o quanto isso é perigoso para qualquer sistema político humano, para qualquer sistema político humano. Esses homens estavam diante de um sistema político religioso, de um sistema político humano, e eles estavam dizendo: aqui tem um milagre, e esse milagre diz que o que vocês estão fazendo está completamente errado. Então eles foram presos, e nós estamos diante do texto que esses homens estão nessa situação. No versículo 4, vocês vão ver que a mensagem não só era perigosa, como era cativante. Muitos tinham ouvido a mensagem e creram. Quantos discípulos eram? 12. Totalizando agora cerca de 5.000 homens. Aqueles 12 homens cheios do Espírito Santo pregaram, e agora a igreja já era 5.000. Vocês imaginam quanto isso não deve ter assustado os líderes, os saduceus, os chefes de estado daquele tempo? Francis Schaeffer diz uma frase, e o pastor Renan disse ela no domingo, e eu quero repetir ela aqui: o cristianismo verdadeiro não pode ser moldado ao mundo. O Evangelho sempre desafiará e perturbará qualquer sistema que se opõe à verdade
de Deus. Irmãos, neste tempo em que nós estamos vivendo, mais ainda, em que as pessoas transferem a sua expectativa e a sua esperança para um homem e uma mulher falho, porque ele tem boas propostas ou porque ele tem uma ideologia que mais cabe ao nosso pensamento. Eu quero te dizer que a nossa esperança não está em nenhum homem e nenhuma mulher nesta terra. A nossa esperança está em Cristo. Ainda que os candidatos não sejam bons, ainda que quem seja eleito não seja aquele que nós gostaríamos, eu quero te dizer, a nossa vida não está perdida, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, se você está desacreditado na política, não perca a esperança, porque a sua esperança não está nela, está em Cristo. Se você está desacreditado nos homens, nos líderes, não perca a sua expectativa, coloque ela em Jesus, e Jesus será a resposta perfeita que nós precisamos, amém? Amém? Glória a Deus. Vamos no verso 7 e no verso 8. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Verso 8: cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes de todo o povo. Pedro agora responde o questionamento central que eles fizeram: com que poder vocês estão fazendo isso? E parece aqui, nós estamos lendo, se você não teve nenhum contato antes com o texto bíblico, sem entender o contexto, parece que Pedro saiu da barriga da mãe dele já crente, pronto. Mas não é essa a verdade. Eu quero ler 2 textos com vocês. Um está em Mateus 16, 22 e 23, e nós vamos ver quem era Pedro. Pedro chamou-o de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Deixa eu só dizer quem que Pedro está repreendendo aqui: Jesus. Porque Jesus estava dizendo: olha, eu vou passar por um tempo de sofrimento, eu vou ser morto, eu vou passar por essas provações. Pedro chama Jesus de lado e falou assim: jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. No verso 23, olha o que Jesus fala sobre Pedro. Jesus se voltou para Pedro e disse: afasta-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Pedro não era uma pessoa muito fácil de lidar. Quero ler com vocês Lucas 22, versículos 60, 61 e 62. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Aqui, Pedro está sendo perguntado pela terceira vez, está sendo questionado a terceira vez. Eu vi você com aquele homem que está sendo crucificado. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. 61. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Verso 62. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Este Pedro que nós estamos vendo em Atos não parece nada com o Pedro de Mateus 16, nem com o Pedro de Lucas 22. Esse Pedro que negou Jesus porque teve medo de ser preso, esse Pedro que não entendia qual era a missão e o propósito do mestre, até o último segundo ele não estava entendendo. Esse Pedro não se parece nada com o Pedro que nós estamos vendo em Atos. E a diferença de um Pedro para o outro, nós sabemos porque Lucas descreveu. Verso 8 de Atos capítulo 4. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. Irmãos, alguns momentos, eu e você, mesmo depois de conhecer e caminhar com Jesus, falhamos. Tanto na entrega das nossas vidas, a missão do Evangelho, quanto na fé e ousadia que deveríamos ter para espalhar as boas novas. É que um dia, quando somos cheios do Espírito Santo, nós queremos fazer tudo. Nós conhecemos a Jesus e se precisar abandonar a vida ali, de imediato a gente abandona, mas com o tempo, as coisas dessa vida vão tomando lugar no nosso coração de novo. A gente vai ver, e nós vamos ter oportunidade de visitar outros textos em Atos, que estes homens estavam constantemente sendo cheios do Espírito Santo. Pedro teve coragem
diante dos homens que prenderam e crucificaram Jesus. E ele falou cheio do Espírito de Deus para aqueles homens. A marca de quem está cheio do Espírito de Deus é a ousadia de pregar o Evangelho. Muitas pessoas acreditam que pelo fato de em Atos 2, quando o Espírito desce sobre as pessoas, muitos falarem em línguas, em outras línguas, muitas pessoas acreditam que a essência de ser cheio do Espírito Santo pode ser falar em línguas, mas não é. A essência de ser cheios do Espírito Santo é sermos testemunhas. E esses homens estavam cheios do Espírito de Deus. E diante de homens poderosos, eles não tiveram medo. E tiveram coragem de dizer qual era a razão da sua esperança. Se você foi cheio do Espírito Santo, não tenha medo. Pregue com ousadia. Nem se importe com a maneira que você vai falar ou que você vai dizer. Pedro era um pescador iletrado, parte do povo simples. Diante do sinédrio, dos homens mais ricos e poderosos e inteligentes, Pedro não tem medo. A pregação do Evangelho exige ousadia. Se Pedro diante do sinédrio não teve medo, por que nós devemos temer o nosso vizinho? Ou o Uber que nós pegamos? Ou o atendente do caixa, ou o nosso colega de trabalho, ou da escola, ou o nosso parente que mora conosco que ainda não conhece Jesus? Se nós formos cheios do Espírito de Deus, nós temos condições para sermos ousados. Porque não é com a nossa muita capacidade de falar, com o nosso muito entendimento, que as pessoas vão ser alcançadas pela salvação. Elas vão ser alcançadas pela graça de Cristo. Nós somos só um instrumento, como Pedro e João foram instrumentos poderosos para aquele tempo. Você é instrumento de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Se você está cheio do Espírito de Deus, não tenha medo. O Espírito de Deus fala através de você. Pregue Cristo. Pregue Cristo com simplicidade e você vai ver o poder que a salvação tem na vida das pessoas que estão próximas a você. Amém? Vamos para o verso 9. Estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, e não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Esse texto é poderosíssimo. Pedro está fazendo uma citação que aqueles homens conheciam muito bem qual que era. Em Salmos 118, verso 22, diz o seguinte, em Salmos 118, verso 22, há muitos e muitos anos antes de Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem aqui já viu aquele arco de pedra assim? E aí tem uma pedra bem grande no meio que segura todas as outras pedras. Vocês já viram isso? Isso era parte de toda a construção, do modo de construção antigo. Eles construíam com pedras e eles escolhiam a pedra mais forte, grande, resistente. E até por uma questão estética, escolhiam a pedra mais bonita, resistente, para ficar lá, segurando todas as outras pedras. E as pedras menores, as pedras que não eram tão fortes ou que não eram tão bonitas para ficar no arco, eles colocavam ela mais para o canto. Então, o texto que nós estamos vendo Pedro citar, está dizendo basicamente o seguinte: olha, vocês leram lá em Salmos, não existia separação por capítulos, mas vamos facilitar para o nosso entendimento. Vocês liam lá em Salmos 118, no verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Aquilo lá era uma profecia, a profecia está acontecendo agora. Cristo é a pedra, vocês são os construtores que a rejeitaram. E por que isso é tão poderoso? Esses homens estavam dizendo que Jesus não era só mais um que passou na história.
Ele era o motivo de toda a história. Mesmo que aqueles homens poderosos e inteligentes não entendessem e não aceitassem isso. Ele não é apenas parte do nosso coração, ele é o mais importante de tudo. O que antes era nada, agora se tornou a primazia de tudo. Por que isso é tão importante? Porque Pedro e João estão mostrando, olha, está vendo esse homem aqui? Então, isso aqui depõe contra vocês. Isso para aqueles homens religiosos e poderosos era algo de se assustar. Mas para eu e para você é uma notícia boa, irmãos. Para eu e para você é uma notícia boa. Nós que não tínhamos nada, agora olhamos e vemos Cristo sustentando todas as coisas na nossa vida. Nós que também fomos pedras rejeitadas, agora podemos olhar para Cristo e ver Ele sustentando todas as coisas na nossa vida. A pedra que foi rejeitada se tornou pedra angular, e essa pedra angular está sustentando a minha salvação, a sua salvação, está sustentando os milagres que nós vivemos e experimentamos, está sustentando toda a base da nossa fé. Essa pedra que um dia esses homens rejeitaram, agora está sustentando todas as coisas. Verso 13, 14 e 15. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Nós tentamos pregar Cristo de diversas formas. Nós criamos metodologias, criamos formas, nós copiamos grandes pregadores, isso é bom. Não estou dizendo que isso é algo ruim, mas eu quero dizer que essa não é a parte fundamental da nossa mensagem. A melhor forma de trazer Cristo é colocar o milagre no meio da sala. E você pode dizer, olha, eu não levantei nenhum aleijado ainda, mas eu sei que você tem um testemunho para contar. Eu sei que Cristo mudou a sua vida de alguma forma. Se eu e você estamos aqui, numa quinta-feira à noite, estamos reunidos, cantando, ouvindo uma pregação, é porque Cristo nos transformou de alguma maneira. E talvez você não tenha um milagre tão esplendoroso, mas você tem a sua vida e o milagre da salvação dentro de você para expressar. Nós tentamos criar metodologias para pregar para as pessoas quando a salvação que Cristo nos deu e os milagres que Ele faz através de nós e em nós são o melhor testemunho. Se você conhece alguma pessoa e que você tem como alvo falar de Jesus para ela, a melhor indicação que você pode fazer é colocar um milagre no meio da sala. E ela não vai ter o que dizer. Ou ela acredita ou ela foge. Ou ela crê ou fica sem crer. Nós temos muitos milagres no nosso meio e nós participamos juntos, compartilhamos uns com os outros dos milagres que Cristo fez na nossa vida. Esses testemunhos são importantíssimos para a pregação do Evangelho. Deus não realizou um milagre na sua vida apenas para fazer você bem, para te dar bem-estar. Deus fez um milagre na minha e na sua vida, porque Ele quer nos usar como testemunhas. Eu fui alvo do milagre de Deus na minha vida pessoalmente, corporeamente. Já testemunhei com os irmãos experiências da minha vida, experiências da minha infância, que Cristo salvou a minha vida de verdade. Eu já ouvi testemunhos dos irmãos que saíram do mundo das drogas, dos irmãos que estavam perdidos, dos irmãos que tinham casamentos destruídos, e nós temos algo em comum: Cristo foi a pedra que sustentou todos esses milagres. Eu e você temos testemunhos suficientes para chegar diante das pessoas, colocar um milagre no meio da sala e dizer: e aí? É esse Jesus. É em nome desse Jesus que o meu casamento foi transformado. É em nome desse Jesus que Cristo me livrou da morte. É em nome desse Jesus que nós recebemos a salvação. É em nome desse Jesus que nós tivemos a nossa vida restaurada. Se você não sabe o que dizer, apenas conte o seu milagre. Apenas conte o seu testemunho. Isso com certeza vai ser poderoso para alcançar quem ainda não conhece Jesus. Vamos para o verso 16, nós já vamos partir para o encerramento da exposição do texto. Que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal.
como todos em Jerusalém sabem, mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então, os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os líderes até estavam maravilhados com aquele milagre, como qualquer um ficaria. Mas eles também estavam assustados com o nome do responsável pelo milagre. Então dão a Pedro e a João uma ordem: parem de falar desse nome, por favor. Não falem mais desse nome, senão vocês vão encontrar problemas. E a resposta de Pedro e João para eles é: vocês acham que Deus quer que a gente obedeça a Ele ou a vocês? E agora a gente consegue entender porque que todos os cultos desde janeiro nós estamos lendo incansavelmente Mateus 28:19. Para o cristão, aquele que foi encontrado pela salvação, pelo evangelho, pelos milagres de Deus, o ID não é opcional, é uma ordenança. Pedro e João estavam afirmando aos líderes: senhores, me desculpem, mas nós iremos obedecer a Deus. Nós cantamos aquela canção: acreditar no evangelho é ir. Parte de crer no evangelho é pregar o evangelho. Se você creu, é responsabilidade sua de pregar. Tem uma frase de um pregador muito conhecido que disse o seguinte: quem tem o prazer de viver o milagre tem a responsabilidade de anunciar a mensagem. Se você foi encontrado pela graça de Cristo, se você teve sua vida transformada por Deus, você tem a responsabilidade de compartilhar essa mensagem. Queria te convidar a se colocar de pé. Permaneçam confiantes no Deus que te enviou para a missão. Talvez você não tenha confiança em você. Talvez você se ache muito frágil, incapaz, talvez para pregar a mensagem do evangelho, ou talvez você não se ache santo o suficiente para isso. Talvez você se ache muito pecador. Paulo dizia e se considerava um pecador. Eu me considero um pecador. Todos aqui, nós estamos na mesma condição. Todos pecaram e estavam distantes da glória de Deus. E a solução para essa condição é Cristo. Eu e você não pregamos a nossa ciência. Eu e você não pregamos a nossa sabedoria. Eu e você não pregamos, não falamos de uma mensagem filosófica. Nós não falamos sobre uma filosofia. Nós não testemunhamos sobre um conhecimento sociológico. Nós não estamos falando de nada que venha de homens. Nós estamos pregando um Cristo ressurreto. E quem está vivo, prova-se sozinho. Você pode ser o caminho pelo qual Deus vai usar para que muitas pessoas saibam e reconheçam que Ele está vivo. Nós só precisamos chegar até as pessoas, testemunhar o que vivemos. Mesmo que os nossos milagres sejam pequenos, médios ou grandes, não importa, nós temos muitos milagres. Um simples testemunho de salvação, de como você conheceu a Cristo, é mais poderoso do que qualquer coisa que uma pessoa pode ver. Porque quando nós falamos e testemunhamos sobre Cristo, cheios do Espírito de Deus, nós não falamos por nós. Quando uma pessoa está cheia de Deus e está pregando, a pessoa que está ouvindo, não está ouvindo quem está falando na sua simplicidade, na sua incapacidade, está ouvindo o Espírito de Deus falar. Eu vivi algumas experiências no culto simultâneo que nós fazíamos, e algumas pessoas foram selecionadas para pregar, e essas pessoas eram pessoas comuns da igreja, não eram pastores, não eram presbíteros, não eram líderes, não eram nada, eram pessoas simples que se disponibilizaram: olha, eu quero pregar em uma casa. E aí o pastor montava um texto simples, literalmente uma folha de sulfite desse tamanho, com uma mensagem
simples, rápida, de 5 minutos para ser falada. E muitas pessoas recebiam Cristo nas suas vidas a partir de homens e mulheres que talvez nem soubessem ler direito. Não está na nossa capacidade, irmãos, está no fato de sermos ou não sermos cheios do Espírito de Deus. E se nós somos cheios do Espírito de Deus, pregue com ousadia, não tenha medo, não tenha vergonha, Cristo está dentro de você, Cristo é poderoso para fazer o que precisa fazer para que a mensagem dele chegue até as pessoas. E não se esqueça, mesmo que o Evangelho não seja agradável para este mundo, mesmo que o Evangelho não seja agradável para os sistemas humanos, mesmo que o Evangelho não seja agradável até pelos nossos próprios pensamentos, o Evangelho está acima de tudo. Cristo é a primazia de todas as coisas. Nossa esperança não está nas coisas deste mundo, nem em homens dessa terra. Nós testemunhamos do que nós vimos e ouvimos. Cristo está vivo. Nós somos testemunhas disso. Quero te convidar a orar nessa noite. Pedir para que o Espírito Santo conduza os nossos corações a uma vida de ousadia, de pregação do Evangelho. E que nós tenhamos coragem, que Cristo nos encha a ponto de sermos corajosos o suficientes para pregar para quem precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Amém? Você pode orar junto comigo? Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, e te pedimos que o Teu Espírito nos encha, Senhor. Não, ó Deus, para que vivamos apenas uma experiência, ó Deus, agradável para nós, de sentirmos a Tua presença, mas para que o Senhor nos dê poder suficiente, Senhor, para sermos ousados em pregar a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo está nos conduzindo, que o Teu Espírito Santo conduz as nossas vidas, e eu quero te pedir, Senhor, abençoe a cada um dos Seus filhos, Senhor. Nós oramos, ó Deus, por aqueles a quem nós temos direcionado a mensagem do Evangelho, ó Deus, e que por algum motivo, ó Deus, ainda não se renderam a Ti, Senhor. Nós confiamos que o Teu Espírito Santo é poderoso e suficiente para fazer a Tua obra, Senhor. Nós oramos pelos nossos familiares que ainda não Te conhecem, pelos nossos amigos que ainda não Te conhecem, Senhor, pelos nossos colegas de trabalho, Senhor, que ainda não Te conhecem, Senhor, e Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos direcione, Senhor, com ousadia, Senhor, sem medo, Senhor, cheios do Teu Espírito, Senhor, para pregar a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos cumprir, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor, e o Teu ide, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.